Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o jornalista Ricardo Castro, ele que é secretário executivo da Cooperativa de Jornalistas e Gráficos aqui de Alagoas, a cooperativa que é mantenedora do jornal Tribuna Independente e do portal de notícias Tribuna Hoje. Nosso assunto, claro, esses 10 anos completados agora, este ano, pela Tribuna Independente, em julho deste ano, que passou a gerir a sua mão de obra através de uma cooperativa que não só deu certo, como está ampliando seus horizontes, mostrando assim que a vontade de fazer, não é maior do que as dificuldades encontradas nesse período. E aí eu pergunto, no dia a dia da redação, né, da decisão da manchete, da decisão da notícia que vai ter o destaque, como se dá essa definição na prática, Ricardo? Funciona de forma semelhante a qualquer outro jornal. Nós temos nossa reunião de pauta, nós temos a avaliação com os editores e daí a gente chega até a manchete e trabalha então em cima do assunto para torná-lo a matéria principal da edição. Agora, o que eu queria observar apenas é que quando você tocou agora a história das dificuldades, né? Nós sempre convivemos com dificuldades. Desde o início, inclusive que nós tivemos que nós próprios fazermos a limpeza do prédio, nós tivemos varrer, limpar, fazer a distribuição do jornal, cuidar do banheiro, tudo isso nós tivemos que fazer, limpar a parede, tudo fomos nós no início. Hoje, a gente já consegue ter funcionário para fazer isso, mas as dificuldades não cessaram, continuam existindo. Que tipo de dificuldades hoje, exemplo, desafiam diariamente o trabalho? E nós já procuramos buscar um financiamento e não conseguimos. E qual é Não é o possível, impedimento? não é possível a nossa modalidade de cooperativa obter um financiamento, porque não existe. Para investimento. Se você buscar financiamento para a cooperativa, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, as agências fomentadoras, nenhuma tem uma rubrica específica para financiar uma cooperativa de jornalista e gráfico. Mas uma jornalista existe e gráfico, existem outras atividades cooperativa econômicas? De crédito, cooperativa agropecuária, qualquer tipo de cooperativa encontra um financiamento. Porque existe lá modalidade de quê? De crédito, modalidade agropecuária, etc, que etc. Não tem como confiscar informação? É isso? Não existe, é o pressuposto? já tentamos. Será que o pressuposto dessas... Então, para você ter ideia, quando nós precisamos adquirir um veículo para a cooperativa, isso tem que ser feito no nome de um de nós. Para depois para ceder para a cooperativa, né? E tal. Quer dizer, então, temos dificuldades inerentes ao fato de nós sermos pioneiros nisso. Nós somos tão pioneiros que ninguém imaginou jamais que pudesse existir o que existe hoje. Um projeto de lei poderia viabilizar no âmbito do Estado de Alagoas? Mas não viabilizaria no âmbito federal. Ou no âmbito federal, né? Já que... Veja só, faria uma lei única, exclusivamente para uma cooperativa. Uma única cooperativa. Não existe mais do que a gente. Exatamente. Então, essa é a dificuldade maior. São uma das adversidades, há muitas outras. A gente conviver muitas vezes com a falta de recursos financeiros, porque não recebemos, foi prometido, não foi pago, e aí você tem que correr atrás para pagar do ponto de vista, os seus compromissos. Do mercado que investe. Há essa benevolência se colocando do lado de lá, porque é uma cooperativa? Não, de forma alguma. Ou não? Quando nós começamos a cooperativa, tivemos uma dificuldade extrema para conseguir papel. Por quê? O fornecedor, na época, ele não queria acreditar que não fosse a Tribuna de Alagoas, que a Tribuna de Alagoas já tinha deixado um pendura enorme e não pagou para ele. Ele não dissociava. Ele também foi vítima de calote como nós. E então ele só vendeu papel para a gente, só vendia para a gente se a gente pagasse à vista. Antecipado, e tivemos que conseguir dinheiro pagar antecipado para ele fornecer o papel. Isso, de certa forma, ainda existe hoje. Ele dá um prazo mínimo. Ele fornece o papel, mas dá um prazo mínimo. Se a gente não pagar, ele não fornece mais. Então, ainda convivemos com essas adversidades.
é um paraíso de adversidades ali. Eu digo paraíso porque a gente luta e a gente se identifica com essa luta, a gente se sai bem pela dedicação. Porque não fosse isso, seria um inferno de lutas. No enfrentamento, exatamente. E a gente não observa de parte dos profissionais que encontramos na rua, na atividade ou em qualquer ambiente, qualquer sentimento menor do que aquele que tem os profissionais que vendem sua força de trabalho da maneira convencional nos outros órgãos. A vontade, a gana de fazer e de fazer melhor está presente praticamente, é o que se observa. A grande diferença é que nós temos a perspectiva de um dia poder ultrapassar os ganhos que qualquer jornalista possa ter hoje trabalhando para uma outra empresa, porque no nosso caso não existe a mais-valia. Exatamente, você não vende sua força de trabalho. Exato, a força de trabalho é nossa para nós. Então se conseguirmos emplacar alguns projetos que nós temos em mente e estamos trabalhando, vamos dar uma alavancada na nossa receita, e então a gente vai poder fazer uma divisão maior do bolo entre nós. Isso não acontece em qualquer outro jornal, em qualquer outra emissora de TV, rádio, nenhuma outra empresa de comunicação tem essa perspectiva. Não fora do cooperativismo. É possível expandir a atuação, digamos assim, da gráfica para trabalhos até fora você já falou que Sergipe já tem trabalhado com vocês, né? Mas de edições diferenciadas do que seja jornal, em tabloide ou standard, ou outro material? Para alguns impressos específicos, a gente teria de dispor de outro maquinário. O maquinário que nós temos nos permite fazer diversos trabalhos gráficos. E o que a gente não puder fazer, a gente subloca. Isso não é nenhum problema. O nosso projeto é, sim, ampliar a oferta de serviço na área gráfica. E, para isso, nós estamos já negociando um terreno, estamos prestes a dispor desse terreno. E, com esse terreno, nós vamos construir o nosso parque gráfico. E vamos sair do atual prédio, porque ele já foi adquirido por um terceiro, por um investidor, ele foi a leilão, ainda por conta daquelas situações anteriores, né, da antiga Tribuna de Alagoas. E como nós apenas ocupamos o prédio, não vamos poder continuar e permanecer lá. Então, vamos providenciar um outro prédio no centro, no Farol, em algum outro lugar, que a gente possa instalar nossa redação, instalar o nosso comercial, a parte administrativa e rodar o jornal e levar todo o parque gráfico para esse galpão que a gente vai construir. E espero que, se tudo correr bem, ainda este ano a gente vai ter isso. Ser jornalista e administrador ao mesmo tempo. Empreendedor, né? Todos nós nos tornamos empreendedores. É difícil. É difícil, mas é aquela coisa emocionante. Você mergulhou em águas que você não conhecia. E quando você começa a conhecer, você então tem mais confiança para você nadar por elas. Continuar nadando, não é? E continuar indo para mais longe. Pois é. Aí eu pergunto, nesses 10 anos que serão completados em julho, que momentos você destacaria de rara emoção nesse processo, nessa experiência de cooperativa à frente da Tribuna Independente? Eu destacaria um momento que foi crucial para nós. Em 2008 para 2009, nós tivemos uma crise avassaladora. Não tínhamos recurso de nenhuma fonte praticamente, exceto algumas publicidades de varejo, e tivemos que cortar o repasse para todo mundo. Esse repasse ele mingou a míseros R$200 apenas. E ainda assim, todos decidiram permanecer na cooperativa, tocar o barco para frente, entenderam a situação, na expectativa de que a gente pudesse superar aquele momento. E conseguimos superar aquele momento. Isso foi assim uma coisa assim muito bonita, isso ficou muito marcado. E fortalece a equipe, Fortaleceu, sem dúvida. Quantos são os cooperados jornalistas da Tribuna Independente? Temos 56 cooperados. São
30 jornalistas e o restante são os gráficos. E quando a tribuna, o veículo é premiado, digamos assim, qual é a sensação? É diferente de estar no jornal convencional, estando numa cooperativa? Sim, tem um gostinho um pouco diferente, porque nós acolhemos boa parte dos profissionais que estão chegando ao mercado. Muitos dos nossos repórteres são profissionais que ainda não passaram por nenhum outro jornal e que estão chegando no mercado e que uma boa escola, estão né? aprendendo algumas coisas. Nós, apesar de também já termos alguns quilômetros rodados nisso aí, também continuamos aprendendo, inclusive com eles, mas que a dificuldade, as adversidades que nós enfrentamos e ainda a pouca experiência, quando isso resulta em um prêmio, é porque foi um trabalho excepcional, é maravilhoso e, claro, empolga e também marca a nossa felicidade com isso. Né? Respalda todo o sacrifício, todo o trabalho, todo o investimento pessoal que vocês fazem nesse projeto. Né? Sem dúvida que respalda, até porque só a gente sabe o esforço que é para chegar nisso. Porque nós não temos a estrutura que os concorrentes, vamos dizer assim, né, têm. De precisar ir ao banco recorrer para pegar um financiamento, como você acabou de falar, é muito difícil. Ricardo, infelizmente chegamos ao final da nossa entrevista e eu gostaria que nesse momento, se você tiver algumas considerações a fazer, até para fechar esse momento em que a gente destaca aqui os 10 anos da Tribuna Independente. Eu gostaria só de observar que seria importante que a sociedade civil organizada ela pudesse entender a importância de você ter um segundo elemento, um segundo meio de comunicação que ofereça alternativa de divulgação da notícia, de você poder recorrer para manifestar o livre pensamento. É muito ruim que você só tenha um. E para que você tenha o segundo, é preciso que haja uma participação. A cooperativa ela é uma coisa que junta e unifica forças. E nós não existimos para nós apenas. Né? Então, gostaríamos de poder contar, e estamos sempre à disposição, para que a sociedade possa, junto conosco, participar desse projeto. Democraticamente. Ricardo Castro, eu agradeço mais uma vez a sua participação e até uma próxima oportunidade. Sucesso. Obrigado. E vida longa à cooperativa, obrigado. Eterna, melhor dizendo, obrigado. Porque ela fica, não é? Obrigada a você também por nos assistir. Até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.